Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Estou lendo a NVI. Sejam bem-vindos à nossa casa. Diz assim o texto, Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado, o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Agora vamos lá para o verso 15. Verso 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Amém? Pode repetir o verso 15 comigo? 1, 2, 3. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Amém? Feche seus olhos, ó Deus. Nesta manhã, Pai, nós somos gratos ao Senhor por estarmos na Tua casa. Louvamos o Teu nome, Deus. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos que o Senhor fale, Senhor, na nossa alma nessa manhã. Que nós possamos sair daqui, Senhor, Senhor, mais cheios do Teu Espírito. E possamos sair daqui, Senhor, renovados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Eu oro, te agradeço. Amém. Pode se assentar. Irmãos, hoje eu vou trazer uma palavra da porta para dentro. Como se entrasse na sua casa, sabe? Deixasse as coisas para fora e a gente tentar conversar um pouco da porta para dentro. Um lugar chamado de lar. Quero falar sobre família, quero falar sobre trato diário, quero falar sobre a vida real, amém? Eu tenho 2 filhos pequenos e a minha meditação é sobre isso, sobre a invisibilidade do que a gente faz dentro de casa e ninguém vê. Sobre a invisibilidade que você cuida dos seus filhos, você cuida da sua esposa, você cuida do seu marido. E muitas vezes você fica questionando, oh Deus, eu queria fazer algo muito maior, eu queria mudar o mundo. E o Senhor está colocando e plantando esse marido, essa esposa, esse filho dentro de um lar. E muitas vezes nós negligenciamos o lar. Nós negligenciamos a célula básica do reino de Deus, que é a sua família. E isso me incomoda muito, porque muitas vezes no dia a dia eu reparo em mim atitudes que eu não deveria fazer. Não é verdade? A vida não é o púlpito aqui. A vida real está lá em casa, minha família, que todo dia está do meu lado, que aguenta as minhas qualidades e também os meus milhares de defeitos. A minha esposa que está comigo há 16 anos esse ano que eu vou fazer de casado. Estou chegando perto dos 40, está dando aquela crise dos 40 anos, né? Você não é nem tão jovem mais, mas também não é tão experiente, mas a maturidade vai chegando perto dos 40, né? E é de fato que as coisas que a gente corria atrás, lá para trás, Mateus, já não corre tanto. A paciência, Nilo, tem que chegar mais perto, principalmente se você tem crianças pequenas, né, Rafa? Se você tem crianças pequenas, você vai ver que Jesus todo dia tem um balde de paciência para você ali exercer o seu chamado. E as preocupações, nas muitas conversas entre eu e minha esposa, normalmente nós nos deparamos falando, como será os meninos no futuro? A gente vai lá, compra livros para ler com eles, a gente tira tempo para fazer devocional com eles, a gente tenta ser intencional em tudo e muitas vezes a gente acaba errando também. E é no lar que nós vemos o reino de Deus funcionando. Eu estou aqui no púlpito de vez em quando, mas no meu lar eu deveria estar todos os dias. Eu deveria estar presente todos os dias. Todos os dias eu tenho a oportunidade de ser um pai melhor, um marido melhor. E é onde eu posso tratar bem, exercer o chamado de Jesus aqui na terra. O cenário
de João 13, nós estamos estudando o livro de João nas células, amém? Esse texto foi estudado na minha célula quinta-feira, eu acho que todo mundo. É maravilhoso, porque Jesus, ele está cuidando da questão doméstica. Você não vê Jesus, pelo menos na narrativa de João, fazendo um milagre esplendoroso nessa época. A partir ali da morte de Lázaro, o que a gente está estudando nas células? Jesus está cuidando de Maria, Jesus está cuidando de Marta, Jesus está sentando à mesa, Jesus está conversando com seus discípulos, Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. Ou seja, na narrativa de João eu percebo que Jesus está cuidando dos seus. Jesus não está em meio à multidão. Repare na leitura, repare nos últimos estudos da célula, nos módulos que o pastor Marcos tem nos enviado. A preocupação é transformação de dentro para fora, transformação de dentro para fora. Quando Lázaro está lá morto, há aquele sentimento de tristeza de Jesus, ou seja, preocupação com seu amigo. Quando Maria vai lá, não é a Madalena, Maria vai lá e derrama aquele perfume nos seus pés. O perfume enche a casa. Ou seja, Jesus está preocupado com o amor doméstico, o amor entre irmãos, a redenção que ocorreria, que ele começa a falar no seu discurso de despedida ali, é dentro de casa. Jesus está preocupado. Jesus está, antes de querer transformar esse mundo, Jesus está preparando ali a casa, preparando aqueles que o seguiriam. Seus discípulos estão perto de Jesus. Isso me faz assim pensar muitas coisas sobre a minha vida. Muitas coisas sobre a minha vida. Recentemente eu ouvi um testemunho do próprio pastor Marcos, ele falando assim: em um momento da minha vida eu achei que o meu chamado, ele falou isso na abertura da igreja de Boston, no culto 1 lá, você pode assistir. Em um determinado momento da minha trajetória eu achei que Jesus tinha acabado. Estou aqui nos Estados Unidos, a igreja está lá em Viçosa. Me parece que Jesus já fez o que eu tinha que fazer, agora eu vou trabalhar e vou fazer as coisas. Tenho a minha família para cuidar. Quantas vezes isso não já ocorreu na minha mente? Me parece que meu chamado aqui é ser professor, servir a igreja, cuidar, mas aqui cuidar dessas coisas que Deus nos colocou. Mas Deus tem um chamado para mim e para você, que arde no meu coração e deveria arder no seu. Marido ou mulher, filho ou filha, a sua família. A sua família precisa ser o lugar onde Deus te chamou para trazer mudança. Sim, eu preciso me preocupar com os meus filhos. E hoje eu quero falar da porta para dentro. Porque se eu tiver famílias aqui estruturadas, famílias, casamentos estruturados, relações familiares estruturadas, nós vamos cumprir o ID de Jesus juntos. O chamado para mim e para você não é sobre a minha cabeça. Não é sobre a sua cabeça individual, é sobre a sua família que faz parte do corpo de Cristo. No texto que nós lemos, no capítulo 13, eu vou passar esse texto com você, chamar a sua atenção. No verso 4 do texto, diz assim: assim levantou-se da mesa. Jesus se levantou da mesa. Dá a entender que tinha pessoas ali sentadas ao redor daquela mesa, e lembrar que a prática de lavar os pés deveria ter tido a atitude de alguma outra pessoa, não do mestre. O que gera estranhamento naquele povo? Porque quando você chegava nas casas daquele tempo, havia aquele momento de lavar. O servo lavava o pé do seu senhor. Eu costumo dizer na célula, muito repetido, que nós não tínhamos piso bonito assim, né? As mesas não eram essas mesas bonitas, orgânicas, né, da moda. Eram mesas simples, eram locais simples. E eu acredito que essa prática era para tornar higiênico ali o jantar, aquele momento de partilha. Quando Jesus percebe, e aqui diz que estava sendo servido o jantar, no verso 2. Estava sendo servido o jantar. Jesus não estava num culto, Jesus estava à mesa. Jesus sentado à mesa, ele se levanta da mesa, ele se levanta, ele se coloca à frente. No lar,
Nós precisamos ter um exemplo sobre isso. No lar, o amor começa quando alguém decide se levantar. Quando alguém decide se levantar. Levantar-se do quê? Muitas vezes, levantar-se para escutar quando está cansado. Levantar-se para ajudar quando não foi pedido. Levantar-se para reconciliar quando o orgulho quer ficar sentado. Levantar-se para orar quando ninguém vê. Sabe quando você chega cansado do trabalho, meu irmão, falando para homem, você está cansado, irmão. É verdade, né, Teuzinho? Vendeu moto o dia inteiro. Nós que temos filhos pequenos, os meninos chegam da escola, meu amigo. Se eu virar para eles e falar assim, filho, vem cá, vamos conversar, vamos colorir, vamos ler a Bíblia. Agora eu tenho ensinado eles a devocional. Essa semana eu falei com eles, falei, a partir de hoje, nós já lemos a Bíblia com ele, mas a Biblinha dos meninos. Essa semana a minha amada esposa, é uma bênção, a Cris olhou e falou assim, amor, está na época que você fazer devocional com esses meninos, desse jeito. Eu falei, amém, eu senti força naquilo, né? Porque eu sempre tento fazer. Deus usou a vida da Cris, falou, amor, vamos fazer? Eu falei, vamos. E ela falou, você que tem que fazer, você é homem, não sou eu não. Falou, desse jeito comigo. Eu falei, amém, glória a Deus. Peguei a Bíblia segunda-feira, fui ler com o Mateus, 5 minutinhos li. E a Isabela acordou meio cansada, li com ela também. Ela falou, papai, estou cansado, por que ler a sua Bíblia? Eu falei, porque a partir de hoje você vai ler a Bíblia real, essa daqui. E à noite você pode ler outra Bíblia e tal, mas nós vamos ler a nossa. Na terça-feira eu achei que eles não tinham dado ideia não, pastor Reinaldo. Terça-feira, deu meio-dia, Mateus olhou para mim, papai, não é devocional hoje não. A Isabela, é mesmo, papai. A gente não fez. Aí eu fui lá, sentei com ele, vamos fazer o devocional. Na quarta-feira, papai, e o devocional? Na quinta-feira, papai, e o devocional? Na sexta, menino, foi uma correria do dia, fiz segunda, terça, quarta e quinta. 3 minutos na linguagem dele. Pra você ter uma ideia, comecei, o verbo se fez carne, habitou entre nós, criou os céus, até falei com eles, ó, criou os céus, criou a terra, criou todas as coisas. Mateus, o que Deus fez? As tanajuras, papai? Fez as tanajuras. Ele estava esperando a tanajura. É na linguagem deles. Alguém precisa se levantar dentro das nossas casas, dentro dos nossos tempos infinitos que não tem mais espaço para sentar 2 minutos e ler a palavra de Deus. Se não há palavra de Deus dentro de casa, não há Espírito Santo. Desculpa, não há Espírito Santo. Não adianta eu ter uma Bíblia aberta dentro de casa, no Salmo 91, e achar que a sua casa está guardada. Irmão, temos que lutar para que o nosso lar seja o lugar do Espírito Santo. Amém? Nós sempre fizemos devocional com as crianças, mas a Bíblia em si eu pensava, quando que eu vou introduzir? É simples, abra ela e leia. E eu estava lá pensando em estratégia, como vou fazer, como vai? Será que eu tenho que criar um clima, botar uma música? Não, senta na cama e leia para eles. Alguém precisa se levantar. Às vezes nós estamos cansados demais do trabalho. Eu tenho que te perguntar, será que o trabalho não está tomando mais tempo do que aquilo que nós precisaríamos dar a ele? Às vezes eu estou sobrecarregado, burnout, sociedade do cansaço, eu chego cansado, eu acordo cansado. Você precisa se avaliar, irmão, eu preciso me avaliar. Irmão, essa palavra aqui talvez é meio dura, mas eu já apanhei muito sobre ela, então eu estou tranquilo para falar isso aqui. Nós precisamos acordar. O cansaço, ele está relacionado a um excesso. E esse excesso, muitas vezes, a gente está colocando a nossa energia em lugar errado. Trabalho demais, pensando demais, descansando de menos. Preciso descansar, eu preciso dormir, eu preciso acreditar que Deus é o provedor da minha casa. Poxa, José, é muito fácil você falar da sua realidade. Eu não estou falando para você fazer igual eu faço. Eu estou te dizendo que nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa palavra é para mim e para você. Nós precisamos levantar para escutar. Às vezes eu chego em casa, meus filhos querem conversar, e às vezes eu estou cansado. E quantas vezes eu viro para ele e falo assim, filho, você não quer assistir o desenho um pouquinho lá, não? E eu percebo que tela, eles querem menos quando eu estou perto deles. Querem menos. Querem muito menos. Se eu estou perto, se eu estou dedicando a eles. Aquela pia, né? Aquela pia toda cheia de vasilha. Você chega lá, ninguém te pede, né? Maridos, esposas, chega lá, vou lavar isso aqui.
simples, alguém precisa fazer algo. A reconciliação, às vezes você tem uma discussão boba, que vira motivo de divórcio. Boba. Às vezes você vai discutir na hora que a sua esposa está com sono, ou na hora que você está com fome, e aquela briguinha idiota vai virar daqui a pouco um advogado. Acontece. Alguém precisa abrir mão. O amor de uma família, ele é sustentado nos pequenos levantamentos silenciosos. Você se levanta. A partir de hoje eu me levanto para escutar mais a minha esposa, o meu marido. A partir de hoje eu me levanto para caminhar mais com ela, caminhar com os meus filhos. A partir de hoje eu vou abrir a palavra e lerei a palavra dentro da minha casa. A partir de hoje eu vou orar várias vezes ao dia. A partir de hoje eu vou colocar sobre a minha família a minha energia, a minha força. Eu vou dar ao trabalho o lugar que ele merece. E eu posso dizer que hoje em dia um dos maiores problemas de trabalho é a gestão do tempo. Muitas pessoas falam assim: poxa, mas eu trabalho o dia inteiro. Duvido que você trabalhe o dia inteiro, a não ser que o seu esforço seja de serviço pesado. Muitas vezes, na maioria das vezes, não estou aqui generalizando, nós fazemos má gestão do tempo. Já dizia o John Piper: no dia que Jesus vier, ninguém vai poder reclamar que não teve tempo para orar, porque vai ver o tanto de tempo que você fica no celular. Instagram, TikTok, YouTube. Nós gastamos tempo, irmão. Seja qualquer for o trabalho, nós perdemos tempo, porque às vezes a gente chega em casa, a gente está cansado, para lá para ver Kawaii, aqueles negócios lá. Meu avô de 80 anos faz isso. Ih, daquelas bobeiras, manda rios um para o outro, não é? Não é assim? Lá em casa é assim. Eu vejo um vídeo engraçado, mando para a Cris, olha aí. Está lá o menino na televisão. Nós precisamos levantar. Jesus deu o exemplo, ele levantou-se da mesa. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 a 5. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses. É Paulo ensinando sobre o amor, é Paulo ensinando sobre a caridade, é você estar. 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não é o que eu faço no culto, é o que nós fazemos muitas vezes sentado na mesa da cozinha. Esse dia eu fui visitar o pastor César, vou usar esse exemplo. Pastor César, não vão sentar na mesa ali, Romário, não vão sentar na mesa da cozinha, porque gente de casa senta na cozinha. Já viu? Os lugares que a gente mais conversa é naquele lugarzinho que não tem nada de chique. Não tem suplá na mesa, não tem nada. Você senta, você bate papo, você pega o saco de pão, passa requeijão. Você fica horas ali conversando, porque isso revela intimidade. E muitas vezes nós estamos com as mesas muito bonitas, as mesas cheias, como é que chama? Mesa aposta. Mas não tem conversa, mas não tem amor. E aqui a gente precisa entender, é na cozinha. Está entendendo, irmão? É no seu quarto com a sua esposa que você precisa conversar com ela, irmão. Ouvir a sua esposa. Mulher fala demais. Não fala não. Às vezes ela tem diferença da gente. Às vezes ela precisa escutar. Ela precisa ser ouvida de verdade. Nós precisamos parar de colocar essas coisas que o mundo implementa na nós. Ah, minha mulher fala demais. Meu marido fala demais. E fala. Às vezes o marido fala de menos, mas fica lá se corroendo de dentro. Ai, meu Deus, eu queria compartilhar com alguém e não tenho um amigo. Irmão, a palavra diz que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Conversa, irmão. Há assuntos que só você e sua esposa conseguem resolver. Protejam seus filhos de assuntos que eles não precisam ouvir, mas conversem, sentem à mesa. Jesus se levantou da mesa e tomou atitude, uma atitude que outras pessoas precisariam tomar. E aqui falando sobre reconciliação, muitas vezes nós precisamos tomar essa atitude de reconciliação para que o nosso casamento se mantenha. Uma atitude, você toma. Ah, toda vez eu peço perdão, peça mais uma, peça mais duas, peça mais três, peça mais 500, mas lute pela sua família. Lute
Lute. Às vezes você tem facilidade de pedir perdão. Tem pessoas com essa dificuldade. Peça, abrace, acalme. Às vezes seu filho chega frustrado da escola, porque lá ele passou por muita coisa. Ele queria falar uma coisa com o coleguinha não deu ideia. Ele passou por uma situação que frustrou ele. Ele chega dentro de casa despejando os problemas na sua cabeça. Para. Ajoelha na frente dele. Criança precisa de condução. Às vezes o Mateus está assim, correndo para casa. Mateus, para de fazer isso, menino. Está correndo. Para com isso, Isabela. Está correndo. E um ama o outro. Mas tem hora que dá umas brigas, né? Aí eu fico, vamos ver até onde vai, né? Aí briga para lá, briga para cá. Aí até que eu ajoelho na frente dele. Falei, vem cá, Mateus, vem cá agora. Olha no meu olho aqui, ó. Olha no olho, papai. Tá vendo aqui? Estou te dando um comando. Para agora. Na hora ele relaxa assim. Fica com medo. Por quê? Nós precisamos dar uma palavra direta. Para com isso. Agora, vem cá, vou te dar um abraço. Onde ele estava frustrado, chorando, vem cá, papai. Vem cá dar um abraço. Você abraça, calenta, depois vai lá e corrige. A gente não pode corrigir menino e jogar ele para lá. Corrige, vai lá, pega, conversa, explica. Ah, eu tenho filho adolescente. Irmão, entra no mundo do adolescente. Adolescente é difícil demais. Entra no mundo do adolescente, irmão. É a fase mais difícil da criação. Não cheguei, mas todos os pais me relatam. Cuidamos de adolescentes aqui muitos anos. Sabe quem que a gente tinha que trabalhar, irmão? Com os pais. Porque o adolescente só quer viver a vida dele. Não, pega esse adolescente, conversa, leva para tomar um sorvete. Não sei, irmão, faça alguma coisa, mas entra no mundo dele. Muitas vezes o adolescente chega em casa, nós estamos fazendo o quê? As nossas coisas. Eu falo de menino pequeno, quando os meninos começam a fazer barulho demais, pode saber que eu estou trabalhando demais. Eu paro tudo, vou lá, sento. O Mateus tem uma frase que me encanta. Toda vez que senta eu, a Cris, a Isabela, no sofá juntos, ele fala assim, papai, a família está toda junta. E abraça e fica quieto ali. Às vezes está a Cris fazendo o crochêzinho dela, estou eu do lado assim, mas está todo mundo junto, ele está feliz. Levante-se, irmão. Levante-se dentro da sua casa. Não aceite essa situação parada, essa situação que acabou. Ah, meu casamento acabou, irmão, levante-se. Tem hora que levantar e ficar em silêncio, esperar. Acalme-se. Porque Deus está sustentando a sua família, mas Ele precisa da sua ajuda. Precisa. Se eu chegar em casa, tratar minha esposa todo dia com má vontade, uma hora ela vai estressar comigo. Não precisa ser assim. Pode ser um relacionamento abençoado, amém? Continuando no verso 4, Jesus, aqui diz que Jesus se levantou da mesa, tirou a sua capa. Capa significava autoridade. Jesus, pastor Reinaldo, tira a sua capa, que era aquela roupa externa, o que significava posição, honra. Ele abre mão do direito de ser servido. As pessoas entendem o que ele está fazendo. Ele tira a capa. E ele renuncia da sua autoridade. Ele renuncia por um momento, porque ele queria mostrar o abandono do seu ego. Se é que existia em Jesus, mas ele estava dando exemplo lá no verso 15. Jesus, ele abandona. E quantas vezes nós precisamos fazer isso dentro da nossa casa? Eu sou o provedor da minha família, então todo mundo tem que me respeitar. Irmão, se eu não respeitar meus filhos, eles não vão te respeitar, irmão. Ah, mas Josiel, já meus filhos cresceu, foi assim. Bate um papo. Muitos casos, sabe o que eu penso um sucesso na minha vida? Lá, quando eu tiver meus 60 anos. Quando meus filhos ficar doidos para ir lá em casa me visitar. Entendeu? Pegou? Tem filhos que são cuidados que nunca mais voltam em casa. Aí você vai ver o pai está assim, nossa, meu filho não me visita mais. Nossa, não acontece isso, irmão, nós precisamos lutar. Talvez você está aqui e falou, eu errei nisso, mas há tempo ainda, reconcilie com seu filho. Peça perdão ao seu filho. Ah, tire a sua capa. Nós queremos, por autoritarismo, gerir uma casa. Não é autoritarismo. Eu sou marido, mulher, me obedeça. Pergunta a sua mulher se ela está como uma árvore frutífera dentro de sua casa. Você chegando todo dia em casa, falando, eu mando, eu boto dinheiro aqui, então me obedeça. Não sou eu quem falei, é Jesus que está falando. E não sou profecia, não, estou lendo a Bíblia. A maior profecia de todas. Eu preciso abrir mão. É o custo do discipulado.
Ele chama para nós morrermos o nosso ego. E no lar, a morte é diária. Lá na universidade eu sou professor, todo mundo me trata como professor. Ô, professor, eu chego em casa, eu sou o Josiel. Vou lavar vasilha, vou cuidar, menino, faz isso, busca menino, faz aquilo, faz aquilo. Amém, por isso eu tenho que tirar minha capa. Às vezes você é um líder, é uma pessoa importante na sua casa, você é você. Você é mais um dentro do lar. Ah, mas o Senhor me deu autoridade. Sim, Jesus te deu autoridade. Mas o exemplo é a melhor pedagogia que existe. Ame para ser amado, perdoe para ser perdoado, peça perdão para ser pedido perdão, e você verá reconhecimentos na sua família. Você vai perceber que as pessoas vão te reconhecer, os seus familiares vão te reconhecer. Eu me lembro de papai contando, papai pastor, 50, 60 anos, e ele contava um exemplo o seguinte, que certa vez um pastor foi pregar, ele pregou, fogo caiu, línguas estranhas, o céu desceu, pá. E aí, chega em casa, a família, e o cara senta no sofá, vai ver o jornal, sei lá, vai ver Fantástico, vai ver o que for. E aí, passa outro dia, o pastor vai para a igreja, culto de doutrina, Assembleia de Deus é assim, né? Culto de doutrina, terça-feira. Deus fala muito, chega em casa, deita no sofá, não fala com ninguém, estou cansado, preciso descansar. Quinta-feira, culto da libertação, expulsa demônio, cura gente, chega em casa, tá. Teve um dia que o filho dele recebeu a oportunidade. Menino pequeno, pré-adolescente, sei lá, 10 anos. E ele pega o microfone e ele diz: eu queria que papai fosse em casa o que ele é aqui no púlpito. Porque eu vejo um pai no púlpito que ele não é em casa. Em casa ele não conversa com ninguém. Ele não cura a própria família, mas ele está curando os outros. Meu irmão, triste notícia isso para nós. Se nós falharmos na nossa casa, nós vamos falhar com tudo. Com tudo. Se eu falhar enquanto pai, eu vou falhar com tudo. E é engraçado que às vezes nós não temos tempo, mas nós abriríamos a mão da vida pelos filhos. Por que a gente não abre mão do tempo para eles? Exemplo. Isso fala muito comigo, porque às vezes eu estou cansado. E às vezes eu olho para meu filho e falo: mano, estou cansado. Eu falo assim com ele: estou cansado, velho, deixa eu descansar um bocadinho. Ele: não, papai, vamos brincar. Aí, nossa, eu tenho que levantar de novo. Está com as dores aqui na lombar, vamos levantar de novo. E às vezes eu estou cansado. Jesus, Ele tira o manto. Ele nos chama para renunciar. Renunciar à razão, muitas vezes, para preservar a paz do lar. Numa briga, numa discussão, todo mundo tem razão. Jesus nos chama para renunciar à razão, às vezes, para ter paz. Renunciar ao orgulho para pedir perdão. Renunciar ao descanso para cuidar de alguém. Renunciar ao reconhecimento para amar sem plateia. Só amar, irmão. Só amar. Zacarias 4, verso 10 diz: quem despreza o dia das pequenas coisas? Ele faz a pergunta: quem desprezaria o dia das pequenas coisas? Israel estava preocupado que o templo não era tão grande quanto o templo de Salomão, mais, pastor Reinaldo. O templo era muito simples. E Zacarias é um profeta escatológico que Deus envia naquele povo para dizer: quem despreza o dia das pequenas coisas. Ele queria dizer que o reino de Deus, ele é pequeno, ele cresce pequeno, no gesto discreto, na toalha, na bacia, lavando os pés, no eu te amo, sussurrado todos os dias. Eu te amo, esposa, você está linda hoje, sabia? Abrindo a porta do carro, coisa que não vemos mais. Eu me policio, que minha esposa adora que eu abro a porta do carro para ela. Às vezes eu tiro ela de dentro do carro e falo assim: peraí, sai daí dentro. Dá licença. Aí eu fecho, eu abro, pode entrar. Ela adora essas coisas. Não me perdoa constrangido. Isso, irmãos, nós abrimos mão da nossa capa. 3, ainda no verso 4, o texto diz que assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Ele tira a capa, pega a toalhinha, fica imaginando, coloca na cintura. A toalha simboliza o serviço contínuo. Não é um gesto extraordinário. Aí o que eu falo para mães ou pais que ficam mais em casa. Isso acontece muito com as mulheres. Às vezes as mulheres pensam assim: poxa, eu queria servir mais a obra e eu estou cuidando de filhos. Vocês estão tendo a maior oportunidade do mundo de criar uma geração nos pés do Senhor Jesus. Não é em vão o nosso trabalho. Não é em vão. Amar a família é repetir pequenos gestos. Sabe, pequenos gestos que a gente faz, irmão, todos os dias que você não percebe? Preparar o café da manhã.
Esses dias eu fui viajar, fui para Aracaju, ficar lá no final de semana. Eu tinha ido 15 dias antes para Manaus. A Isabela chorou muito quando eu fui para Manaus. Eu não contei nada para ela. Deixei para contar na véspera da viagem, no dia que eu ia viajar. Eu ia sair de madrugada, eu contei. Aí eu falei assim: filha, papai vai ter que viajar. Ela: de novo? Eu falei: você está viajando muito sozinho, papai. Eu falei: meu trabalho, filha. Aí eu falei assim, ela chorou. Ela falou assim: papai, quem vai fazer o cafezinho da manhã para mim? Quem vai cuidar de mim tão bem quanto o senhor cuida? Pegou pesado, né? Aí eu abracei, chorei. Porque eu nem pensava, Jean, que ela reparava que todo dia eu vou lá, faço pãozinho com ovo com ela de manhã. E às vezes eu estou assim: nossa, né, a menina está folgada, né? Está precisando fazer sozinho. Porque eu fico ensinando para ser autônoma. Tem que ter autonomia, Isabela. Só que ela lembra que todo dia eu faço pãozinho com ovo com ela de manhã. O Mateus eu faço todo dia. Eu sou o primeiro a acordar lá em casa, então eu faço café. Aí eu vou lá, passo o café, faço lá com as bolachinhas com requeijão. Aí a Isabela está assim: quem vai fazer a minha maçãzinha picadinha? Ela está banguelinha, não consegue mastigar, então tem que picar para ela. O gesto simples que você está conquistando o seu filho. Preparar o café da sua esposa, olha que maravilha. Chega lá, eu saio muito cedo. Irmão, sei lá, prepara o jantar. Lava a louça. São gestos pequenos que tornam a nossa família. É o amarrar a toalha, é usar, é o serviço. Arrumar uma mochila de escola, ouvir sem criticar, orar enquanto ninguém vê, sorrir quando o dia está pesado. Eu li um livro, falando com o Fabinho. O livro chama-se Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Um livro famoso, década de 40, famosíssimo. Aí eu não estava aguentando, no dia que eu li, ele falou assim: um sorriso muda a vida de alguém. Aí ele contou que o fato de você mostrar os dentes pela manhã, a pessoa fica feliz. Aí eu li aquilo, acordei no outro dia de manhã. Normalmente a gente acorda meio emburrado, né? Olhei para a Cris, na hora que eu olhei na cara, eu fiz assim. Assim. Aqui, ela riu. Ela: que isso, amor? Me deu um abraço. Olha, você chega em casa, irmão, de manhã, de tarde, de noite, fechado, pisando grosso. Nós estamos perdendo tempo de amar. Um abraço sem discurso, só abraçar. Às vezes a pessoa te entrega um tanto de coisa, descarrega, você não sabe o que falar. Vai lá, vem cá, deixa eu te dar um abraço. 30 segundos aqui, abraço. Isso é amarrar a toalha. Isso não parece espiritual, mas é essa espiritualidade que vai sustentar a sua casa. A fé real, ela importa quando você está da porta para dentro. Da porta para dentro, não ao culto público, não às redes sociais. Você quer fazer as redes sociais? Façam sim, não tem problema nenhum você compartilhar coisa boa nas redes sociais. Mas preocupe-se com a porta para dentro. Abrace, sorria, faça um café, faça um almoço, descubra uma nova atitude dentro de casa. João 13, no capítulo 14, 15, nos versos 14 e 15, diz: ora, se eu sou o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo. Nós precisamos fazer. A mensagem é que Jesus não escolhe o templo para demonstrar o amor. Jesus, ele escolhe a mesa de uma casa. Jesus escolhe um lar. Ele não lavou os pés dos discípulos num ato público, mas num cenário de intimidade, doméstico. Ele lava os pés, sem muito barulho. No verso 4 ainda, ele diz, no verso 5, após amarrar a toalha, o texto diz: depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Ele lava os pés. Lavar os pés significa tocar o que está sujo. O que está sujo. Pedro inclusive olha para ele e fala: Jesus, você não vai lavar meus pés não, isso é coisa de servo. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Pedro fala assim: lava meu pé, lava a cabeça, lava tudo que o senhor quiser. Lave. E Jesus lava aquilo que está sujo. É aproximar-se da vida de quem mostra. No lar, sabe o que significa lavar os pés? Reconhecer as dores do seu cônjuge. Muitas vezes existem ansiedades no seu cônjuge que você precisa cuidar dele. A insegurança dos filhos,
os medos que ninguém confessa. Quantas vezes nossas famílias, nós erramos porque eu não sei o que causa ansiedade, eu não paro para conversar. Irmão, e a vida do casal deveria ser esse altar para abrir o jogo. Esses dias, foi o dia de finados, passamos bem, mas no meio de semana a Cris teve uma recaída muito forte, eu fiquei engolindo seco, né? Porque é o segundo ano que a gente está sem a Laura. E lá em casa a gente tem sentimentos difíceis em relação a isso. Perder um filho não é legal, nunca vai ser legal, nada substitui. O Mateuzinho está parecendo muito com ela, então esses dias olha na cara dele e falou, meu Deus, é difícil, dói. Você olha para o seu filho e não percebe ele ali mais. Eu fico quieto, eu não choro perto dos meus filhos, choro quietinho, sozinho. Vocês dão uma agonia, rapaz. Semana passada foi cantar aqui Porque Ele Vive. Eu estava em frente, o farol ali daquela que vai para o Paternô. Eu me lembrei do dia que a Laura estava quase morrendo, saturando 35%. A gente levou ela para o hospital e a Cris ali começou a cantar Porque Ele Vive, posso crer no amanhã. Chorei vindo para o culto. Chorei. Essa semana foi a recaída da Cris. Chorou, soluçava. Eu não tinha palavras para dizer nada. Eu falei, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Só abracei. Ela chorou. Irmão, ouça o clamor do seu cônjuge. Eu não estou falando nada de novo aqui não. Estou falando para você ouvir o seu cônjuge. Às vezes sua esposa está grávida, cheia de dúvidas, hormônios. Às vezes seu marido, que é caladão, não fala nada, ele está corroendo por dentro, porque está preocupado o tempo todo. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Um excesso de pensamento, fica doente. Vai lá, esposa, abraça esse marido e diz, eu estou com você. Eu estou com você. Existem ansiedades que são a sujeira da nossa vida. O mundo nos torna ansiosos. Nós precisamos nos aproximar. Não existe amor verdadeiro sem proximidade. A distância ela nunca vai curar. A crítica nunca vai transformar. A presença, pelo contrário, transforma a vida do seu cônjuge. Quer ver os motivos de divórcio que ocorrem no mundo? Sim, é um problema financeiro. Mas dentre os principais é a indiferença. Todo dia você acorda, está vendo sua esposa triste, você não faz nada por ela. Todo dia você vê seu marido louco, preocupado, você não quer entender o que está acontecendo. Irmãos, seus filhos inseguros dentro de casa, a indiferença vai jogar os nossos filhos no mundo. A indiferença vai jogar o seu casamento longe. Timothy Keller, ele tem um livro que chama O Significado do Casamento. Tem uma frase que é atribuída dele, que diz o seguinte: em qualquer relacionamento haverá períodos assustadores em que os sentimentos de amor parecem secar. Qualquer relacionamento. Pode passar por uma crise? Pode. Mas ele diz, a essência do casamento é que ele é uma aliança. Ele é uma aliança. Essa é a essência do casamento. Você pratica os atos de amor mesmo quando os sentimentos não estão presentes. Você decidiu amar alguém. Quando eu decido amar alguém, não importa se a situação está boa ou está ruim. É aquilo que a gente lembra do casamento do pastor Reinaldo falando. Na alegria, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, na celebração, também no dia triste do velório. Você vai estar abraçando aquela pessoa e vai estar junto. É uma decisão. O lar é o único lugar verdadeiramente livre em um mundo cheio de regras e tarefas fixas. Eu chego no trabalho, eu tenho horário para fazer, eu tenho entrega para fazer. No meu lar, não. No meu lar, eu não tenho exigência de desempenho. Eu não preciso mostrar para minha esposa que eu sou uma pessoa melhor do que a outra. Ela já me amou, ela já se casou comigo. Os meus filhos nos amam por natureza. Seu filho te ama por natureza. Você é o pai, você é a mãe dele. Não existe essa história que filho não ama. Ama. Ao longo do tempo as indiferenças vão nos distanciando. E no verso 15, terminando, Jesus disse, eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. A pedagogia do exemplo é a principal. Crianças não aprendem ouvindo discursos. Não aprende o amor sobre ouvir discursos. Não aprende vendo. Lá em casa nós estamos na fase que precisa orar e mostrar que está orando.
Orar, ajoelha. E aí eu vejo os meninos estão passando. Eu oro num lugar estratégico para eles verem ajoelhados. Entende o que eu estou falando? Você tem que mostrar para eles. Esses dias, nós estamos ensinando educação financeira aos meninos. A Isabela, com 5 anos, começou a pedir dinheiro. Eu falei, que história é essa? 5 anos pedir dinheiro. Aí eu falei assim, tudo bem, filha, eu vou te dar uma mesada. Toda semana eu vou te dar R$5. Pode me cobrar. Você, Matheus, R$5 toda semana. Mas eu vou te ensinar uma coisa. As coisas vão mudar aqui em casa. Lembra quando você me pede um chocolate? Eu te dou. Se você quiser um segundo, você vai usar a sua mesada. Quanto dá para comprar com R$5, papai? 2 semanas você junta para comprar um Kinder Ovo. Que é caro. Dependendo, 12 contas, né? Se você achar na promoção, com 2 semanas você compra. Mas mais fácil é comprar com 3 semanas. Tá lá. Aí saímos com eles, fomos tomar um sorvete. Dei um sorvete, porque ela quer de um picolé, né? Quer sempre 2. Aí o segundo falou, compra com o seu dinheiro. Você já juntou 2 semanas, já dá para pagar um picolé. Ela, não, papai, vou juntar. Quero comprar uma bonequinha. Olha só, que bonitinho. Quero comprar uma bonequinha. Falou, eu dou um brinquedo. O outro você compra. Você está juntando seu dinheiro. Entenda a sua autonomia. Educando. Aí sentei com ela um dia, fui falar com ela sobre desejo e necessidade. Falou, uma coisa é o que é necessário, outra coisa é o desejo. O necessário eu te dou. E alguns desejos também eu vou te dar. Mas tem coisa que você desejar muito, você vai ter que juntar seu dinheirinho. Ela juntou 1 mês de dinheiro e falou, papai, eu quero ir no mercado agora comprar uma boneca que eu vi. Jesus, 1 mês de dinheiro. R$20 na mão dela. R$20 do Matheus. Matheus, eu também quero comprar uma patrulha canina. Eu falei, vamos lá então comprar. Foi um evento. Eu e a Cristiano entramos no carro. Aí ela tinha um monte de moedinha. Falou, junta as suas moedas também, que não vai dar muita coisa não. Juntou as moedas tudo. Pegou a bolsa, colocou no ombro e foi. Foi para o supermercado. Chegamos lá, fomos na ala de brinquedo. Quero isso. Falou, R$50. Você tem que juntar pelo menos uns 3 meses de salário. De mesada. Quero aquilo, não dá. Quero aquilo, não dá. Nossa, papai, não dá nada. Falei, tá vendo? Você juntou dinheiro 1 mês e ainda não dá para comprar nada. Tá vendo como é que as coisas estão caras, filho? Que absurdo, né? Podia ser mais em conta, né? Ela olhou para mim, assustada. Caro, né, papai? Falei, é caro. Isso aí quer ser caro. Beleza, achou uma bonequinha. R$15. Ela falou, papai, eu quero um Kinder Ovo. Eu falei, filha, Kinder Ovo é caro. Vamos ver se as suas moedas estão aí. Pegou as moedinhas, juntou tudo. Rapaz... Aí o Matheus, eu também quero um brinquedinho, quero patrulha canina, R$60, R$80. Eu falei, filho, não dá, olha aqui, não dá. Aí ele procurou, garimpou, até que achou uma massinha por R$18. Eu falei, dá para comprar isso aqui, mas só vai sobrar 2. Aí eu falei assim, seria legal se vocês doassem um pouquinho de dinheiro, né, filho? Você tá com 20, doa 2, velho, vai ser legal. Ela, eu não. Você vê que a criança é honesta. Ela já falou, eu não. Aí estou ensinando ela sobre doação. O que fizemos com ela? Fomos lá, levamos, juntou as moedinhas, tudo, faltou R$10. Eu falei, não, eu inteiro. Semana que vem a mesada eu já banquei da semana que vem. Já fiz um adiantamento, um empréstimo bancário. Semana que vem vocês não vão receber. Engraçado, foi para casa, a menina levou, beleza, foi entender. Irmãos, como é que eu vou ensinar de dinheiro se ela não sabe quanto custa? Eu preciso ensinar. Eu sei, isso é o certo? Não sei, mas eu estou tentando. Jesus disse, eu dei o exemplo. Como é que você vai ensinar amor para uma criança se a gente não ama o próprio cônjuge? Como é que eu vou ensinar o valor das coisas se eu não ensino para ela quanto custa? Eles vão aprender nos vendo. Famílias não aprendem perdão ouvindo sermões. Famílias aprendem vendo você pedindo perdão. Eu ouvi um pastor dizendo essa semana que muitas vezes nós pregamos, mas nossos filhos são discipulados no banco de trás do carro. Você está lá pregando no culto, falando, mas está os dois sentados na frente, falando mal de todo mundo, murmurando, os filhos estão pegando tudo no banco de trás. Estão aprendendo que a vida é ruim, aprendendo que o trabalho é ruim, aprendendo que casamento é ruim. Nós estamos discutindo na frente dos nossos filhos, eles estão assumindo essas cargas. Nós precisamos amar, irmão, para ser amado, né, Neymar? Quero terminar essa palavra dizendo que a glória de uma família cristã no Senhor, ela não está na viagem de férias bacana. É bom viajar de férias? Mas lá é tudo bom, hein? Não tem nada de ruim lá não. Lá é só celebração. A glória não está nas fotos da rede social. A glória não está no sucesso financeiro. A glória de uma casa está no trabalho invisível, no seu trabalho invisível. Que ninguém vai te dar um troféu porque você ora com seus filhos,
porque ninguém vai te dar um troféu porque você jejua pelos seus filhos. Ninguém vai te dar um troféu porque você ama, perdoa o seu marido, a sua esposa. Ninguém vai te dar um troféu por isso. Mas é aí que se sustenta uma casa na rocha. Pelo perdão, pela reconciliação, pelo amor, pela entrega, pela dedicação, pelo excesso, muitas vezes de cansaço você vai dedicar. É isso que sustenta. Da porta para dentro, ouvir, acolher, orientar, perdoar, orar, insistir no amor. Talvez você esteja passando hoje uma situação difícil na sua família. O Senhor me mandou aqui para te dizer: insista mais um pouco, caminhe mais uma milha, dedique-se mais. A bacia, a toalha são o altar do lar cristão. Achei isso maravilhoso. Pega, serviço. Quem serve como Cristo constrói algo que nem o tempo, nem a perda, nem as lágrimas pode destruir. Eu quero encerrar essa mensagem lendo com vocês, se vocês puderem ficar de pé, o capítulo 17, verso 5 de João. Se o louvor quiser subir, cantar, eu vou orar com os irmãos. O texto do capítulo de João 17, verso 5, Jesus se despedindo dos discípulos, ele vai dizer assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu irmão, da porta para dentro, que deve vigorar dentro da nossa casa, é a palavra de Deus, amém? Por mais podcasts cristãos dentro de casa, às vezes você não tem tempo, irmão, e você não tem o costume de ler. A leitura envolve costume também. Liga a televisão, no Jesuscope lá, na palavra aqui, assista a palavra de domingo, pastor Marcos lá, Efésios, ele está discutindo a carta. Abra a sua casa para Jesus, abra a sua casa para ouvir canções de Jesus. Tire momentos com seus filhos, com a sua esposa, o culto doméstico, vá à célula, leve os seus filhos, incentive as obras missionárias, incentive a ofertar, incentive seus filhos. Feche seus olhos, eu quero orar nessa manhã. Deus, nós estamos aqui, Pai, porque confiamos no Teu nome. E eu sei, Deus, que o Senhor falou conosco aqui nessa manhã, como falou comigo, Jesus. O Senhor tem falado aos nossos corações, e eu creio, Pai, que a Tua palavra, ela não volta vazia. Deus, eu sei que o Senhor tem nos chamado, Senhor, para esse trabalho no nosso lar. Eu sei que o Senhor tem chamado, Senhor, a minha vida, a vida dos nossos irmãos, da CB Paz, para um trabalho nas nossas casas. E eu creio, Deus, que o Senhor está levantando aqui gerações que servem ao Senhor Jesus Cristo. Oro, Senhor, para famílias que, como eu, está na fase de crianças pequenas. Ó Deus, proteja nossas crianças, mas também nos dê, Senhor, Senhor, o ímpeto e a ousadia de nos levantarmos na nossa casa em oração, em leitura da palavra, em intencionalidade com o Teu reino, Senhor. Oro, Senhor, por famílias aqui também, Pai, por casais que ainda não têm filhos. Oro, Senhor, por casais que muitas vezes, Senhor, têm sonhos de construir uma família. Desde já consagramos esse casal, Senhor, que eles possam estar cada vez mais juntos, cada vez mais alinhados no propósito que é do Senhor. Oramos também para casais aqui com filhos pequenos, que muitas vezes nos privam do sono, noites mal dormidas, e às vezes ficamos cansados. Senhor, vem com a Tua presença, Senhor, nessa casa. Ó Deus, vem com a Tua glória, vem com o Teu perfume nesse lar. Ó Senhor, na cabeça desse marido, no coração dessa esposa. Eu oro nessa noite, nessa manhã, para que o Senhor fale essas famílias. Deus, também oro, Senhor, por casais, por famílias já com filhos adolescentes. Uma fase muitas vezes tempestuosa, uma fase de muitas descobertas, de muitos hormônios, Senhor, de muitas, às vezes, discussões. Senhor, eu quero orar por essas famílias. Ó Deus, que o Senhor possa visitar esses lares, esse pai, essa mãe que preocupa com o futuro do seu filho. Ó Senhor, que o Senhor possa colocar em seus corações que o Senhor é o provedor e o guardador desse lar. Ó Deus, eu quero orar também, Senhor, por famílias, Jesus, que já têm filhos
que saíram de casa, que se casaram, que cumpriram o seu chamado. Ó Deus, desses pais e dessas mães, Senhor, que já não vê os seus filhos dentro de casa. Ó Deus, que muitas vezes vê ali o ninho, Senhor, sem seus filhos. Ó Deus, eu quero te pedir o teu consolo. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos corações dessas famílias. Deus, que eles cumpriram o chamado. E olha, Senhor, os frutos que essa família gerou. Novas famílias, novos filhos, netos. Ó Deus, eu oro por essas casas, Senhor. Oro, Senhor, pelos irmãos, Pai, que como eu, perderam um ente querido, perderam um filho, Senhor. Oro por famílias que às vezes estão me ouvindo pelo YouTube, que, Senhor, já não tem seu filho próximo. Ó Deus, seja o consolo dessa família, seja o consolo dessa casa. Ó Deus, que não falte no nosso lar o diálogo, que não falte no nosso lar, Senhor, ó Deus, a mesa, que não falte no nosso lar o serviço, mas sobretudo, que não falte no nosso lar a presença do Teu Espírito Santo, a Tua palavra que transforma, que muda, que nos orienta. Ó Deus, eu te peço, Pai, sustente a nossa vida, sustente o nosso lar, sustente a nossa casa nessa manhã. Que o Teu Espírito, Senhor, fale mais profundamente aos nossos corações. Que possamos sair daqui renovados pelo Teu Espírito Santo. Que possamos sair daqui, Senhor, renovados, Senhor, pela Tua graça, pela Tua verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode dar uma salva de palmas nessa manhã. Glória a Deus. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir e tremer com sua voz.